Boa tarde, gente! Hoje o tema é métodos e estratégias para a alfabetização. Como que a gente vai dividir esse vídeo? A gente vai dividir primeiro as estratégias, depois os métodos e depois os materiais que vocês podem utilizar para ajudar os seus filhos a ser alfabetizado. Vamos partir do princípio aqui em relação ao Estado. O que o Estado acha de tudo isso, né? Que é importante. Eu, inclusive, estou fazendo vídeos para pessoas que querem fazer educação em casa ou que tem que mandar seu filho para a escola por algum motivo, trabalho, a mãe é viúva, alguma coisa assim, ou a mãe quer trabalhar também e tem que mandar o seu filho para a escola e quer ter uma visão cirúrgica daquilo que está acontecendo lá. Eu venho aqui para dar essas informações para vocês questionarem a escola e terem segurança naquilo que eles estão aprendendo. Vamos começar pelas estratégias. A primeira estratégia é a não global. O que é a estratégia não global? Ela parte do princípio de que as crianças primeiro precisam aprender partículas menores para chegar às partículas maiores. Ou seja, primeiro letras, sílabas, palavras e frases. E depois textos. O método global, ele enfatiza que você precisa aprender primeiro frases ou palavras, sílabas e letras. Por que existe essa divisão? Existe uma divisão no próprio nome alfabetização e letramento. Hoje em dia é dito alfabetização e letramento e tem gente que prefere inclusive dizer só letramento. Por quê? A alfabetização, ela se dá quando a criança aprende o alfabeto, a escrever, né? O próprio nome, antigamente era dito que era alfabetizado quem sabia escrever o próprio nome. E o letramento é quando a pessoa é capaz de entender contextos, entender símbolos e é uma pessoa letrada, uma pessoa que sabe mais do que as letras e escrever, no caso, e ler, né? Porque quem é alfabetizado também tem que saber que ler, né? Pelo menos o próprio nome. Enfim, vamos partir agora para os métodos. Existem métodos que podem ser sintéticos ou analíticos. Os analíticos são os não globais. Os analíticos não, os sintéticos são os não globais. Por quê? Porque ele diz exatamente isso, que para a criança aprender a ser alfabetizada, ela precisa partir de partículas pequenas. E o método analítico diz que a criança precisa primeiro criar uma lógica na cabeça dela para depois separar cada partícula de uma frase até chegar às letras. Vamos apresentar agora os métodos não globais, que são eles: alfabéticos, silábicos e fônico. Na verdade, não tem o S no final, mas alfabético, silábico e fônico. Eu não sei nem por que eu falei silábicos, mas tudo bem. E vamos falar um pouco do alfabético. O alfabético significa que a criança aprende o nome da letra, por exemplo, A, B, C, D, E, por aí vai. E depois ela começa a fazer a combinação em sílabas. O método fônico, ele faz correspondência entre sons e letras, ou seja, antes de ele aprender que a letra B se chama B, ele tem que aprender que a letra B faz o som de B. Então, ele vai começar a relacionar sons a letras, é o método fônico esse. E o método silábico, ele começa com palavrinhas curtas, bem curtas,
e divide em sílabas, dando enfatização para a primeira sílaba. Por exemplo, bala. Bala tem que letra, aí você junta o B mais o A, entendeu? Então, o método silábico é esse. É o famoso método que eu acho que a maioria das pessoas mais velhas teve, né? Que foi B com A, ba, B com E, bé. É esse método. Materiais sobre isso. A gente pode utilizar a cartilha do ABC, a cartilha da infância, o método da abelhinha e o método da casinha feliz. Eu, particularmente, gosto de uns e outros não. Por exemplo, eu acho que o método silábico, ele é muito complexo. Eu acho que eu sou a favor do método fônico. Vamos falar agora dos métodos analíticos, que são a palavração, contos e histórias e visualização de palavras em textos. Como é que eles funcionam? Contos e histórias. Você conta uma história para a criança e você tem que dividir essa história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Tem a primeira parte da história que Chapeuzinho Vermelho saiu da casa da mamãe com a cestinha. É a primeira parte da história. E a criança precisa entender a lógica daquilo e relacionar aquilo que está escrito, né, com as letras, com o contexto, para depois aprender as letras. Eu nem falo, né, que o método analítico, que é o mais utilizado, né, nas escolas hoje em dia, é bem falho. É bem falho porque sem condições da criança relacionar uma palavra e começar a ler através de contexto e lógica, assim. Mas aqui o meu objetivo é apresentar. Palavração. A palavra é combinada de uma imagem e você tem que falar palavras-chave primeiro. E essas palavras-chave, que também são representadas por imagens, você começa a dividir elas em sílabas. E quando elas são recombinadas entre si, elas formam outros tipos de vocábulo. Vamos fazer um exemplo. Sopa. Aí tem uma imagenzinha, um card com a foto de uma sopa. Aí você fala sopa, sopa. Quantas vezes você tem que dividir a palavra sopa? Sopa, 2. Quantas letras tem na primeira divisão? 2. SO. Quais outras palavras que tem o som SO? Soro, sola, por aí vai. E pá. Você lembra de algum som que tem pá? Pato. E você vai dividindo as outras palavras que surgem, que vem na cabeça da criança. Isso aqui é a palavração. Visualização. Você começa a alfabetizar de acordo com o interesse da criança. Por exemplo, seu filho gosta muito de... O que eu posso falar? Power Ranger. Power Ranger muito... Peppa Pig. Seu filho gosta muito de Peppa Pig. Eu espero que não, mas se ele gostar, que bom. Ele gosta muito de Peppa Pig.
Então, você vai pegar um episódio da Peppa Pig e vai pedir para que ele fale aquilo que ele gosta naquele episódio, e vocês pegam essas palavras que ele escolheu e começam a desmembrar elas. É mais ou menos como a palavra ação, só que com palavras de interesse da criança, não com qualquer palavra. Métodos, tem mais métodos aqui, né, analíticos. Quer dizer, os métodos analíticos, eles tem mais sobre eles, né? No caso, não tem mais métodos, tem mais sobre eles. E o que a gente pode dizer? Hoje em dia tem uma vertente que faz com que a gente olhe para uma escola nova. Muitos políticos veem dessa forma, que a gente precisa ter uma nova escola, uma metodologia escola novista. O que isso significa? Que os métodos precisam ser globais e se é analítico e sintético, a gente também não sabe. Por quê? Porque a BNCC, que é um guia, né? Um documento que... um documento, um guia mesmo, que estabelece aquilo que você precisa ensinar seu filho ou aluno em cada época, de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento dele. Ele não tem um método específico, mas é claro que em todas as páginas, praticamente, você vê que eles defendem sim os métodos não globais e os métodos analíticos. Mas muitas professoras gostam de misturar os dois. Não existe tanto um melhor do que o outro, ou um pior do que o outro. Não existe muito isso. Eu acredito que tem uns que a criança não vai aprender, mas pode ser que funcionou com alguém, né? Não é à toa que virou um método. Então, se você quiser testar, fica aí a critério seu. Bom, esses são os métodos e as estratégias. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado claro tudo o que eu falei.